Olá a todos, eu sou Amanda Elias, monitora da disciplina de Clínica Médica da UF, e hoje a gente vai abordar um caso de icterícia, dispneia e perda ponderal. Iniciando então o nosso caso, temos uma mulher de 72 anos, branca, que dá entrada no setor de emergência, com um quadro iniciado há cerca de uma semana, de icterícia associado à colúria e à colia fecal. Refere também, no último mês, queda do estado geral e dispneia progressiva, atualmente limitante até pequenos esforços, além de perda ponderal não intencional de cerca de 20 kg nos últimos 6 meses. Nega febre ou dor abdominal. Na sua história pregressa, é uma mulher hipertensa em uso de losartana e hidroclorotiazida e dislipidêmica em uso de simvastatina. Está também em tratamento com quimioterapia intravesical, devido a CA de bexiga, com 2 RTUs prévias, em 2021 e 2024. Na sua história familiar, seu pai faleceu aos 87 anos devido ao infarto e mãe aos 79 com câncer de mama. Possui 2 filhas saudáveis. Nega tabagismo ou etilismo, negando também alergias. No exame físico, os sinais vitais estão estáveis, a paciente está lúcida, orientada, cooperativa com o examinador. Apresenta-se emagrecida, hidratada, hipocorada em 1 cruz e ictérica 3 cruzes em 4, acianótica, febril e eupneica em ar ambiente. No exame do aparelho cardiovascular, o ritmo cardíaco é regular em 2 tempos, sem sopros audíveis. Aparelho respiratório, murmúrios vesiculares abolidos em hemitórax direito, com uma C6 a percussão desse hemitórax. O hemitórax esquerdo, murmúrio vesicular é universalmente audível, sem ruídos adventícios. O abdômen é flácido, depressível, peristáltico e timpânico. Na palpação é possível perceber uma massa em hipocôndrio direito, indolor à palpação, podendo representar o sinal de Courvoisier-Terrier. Os membros inferiores, panturrilhas livres, pulsos pediosos palpáveis bilateralmente. Com os dados, então, da anamnese e exame físico, a gente consegue elaborar uma lista de problemas para essa paciente. Nela, a gente coloca a icterícia, colúria e colia fecal, perda ponderal, dispneia, a queda do estado geral, murmúrio vesicular abolido em hemitórax direito, uma C6 a percussão desse mesmo hemitórax direito, o emagrecimento visualizado no exame físico, a massa em hipocôndrio direito, o fato dela estar hipocorada, como também o câncer de bexiga em tratamento, a história prévia de hipertensão e dislipidemia. Para continuar nosso raciocínio, podemos agrupar alguns itens da nossa lista de problemas, de modo que esses itens separados representam diferentes expressões de um mesmo problema. Assim, agrupando-os em síndromes ou em problemas centrais, conseguimos desenvolver melhor o raciocínio. Na nossa lista, a icterícia, juntamente com a colúria e a colia fecal, e a massa em hipocôndrio direito pode ser resumida em icterícia e colestase. A dispneia a pequenos esforços, junto com o murmúrio vesicular abolido em hemitórax direito e a massa 6 a percussão desse hemitórax, podem ser vistos como dispneia e derrame pleural. A perda ponderal e emagrecimento podem ser resumidos apenas em perda ponderal. Agora, a gente consegue elaborar melhor cada um desses sintomas. A icterícia ocorre por aumento da bilirrubina, podendo ser às custas de uma bilirrubina direta ou indireta. O aumento da bilirrubina indireta geralmente é associado ao aumento da hemólise, podendo também ser relacionado a problemas na captação da bilirrubina. No nosso caso, pensamos ser mais provável uma icterícia às custas de bilirrubina direta, porque além da icterícia, ela cursa com colúria e principalmente com a colia fecal. Uma vez estabelecida essa hipótese de icterícia às custas de bilirrubina direta, conseguimos investigar melhor e localizar essa lesão, podendo ser um problema intrahepático ou nas vias biliares. Intrahepático é relacionado à lesão celular, lesão do hepatócito, podendo ser por uma infecção viral, como nos casos das hepatites virais do vírus Epstein-Barr, pode ser relacionado a fármacos, drogas, causas inflamatórias e uso de álcool. Já nas vias biliares, as principais causas são litíase, com impactação do cálculo nessa via, neoplasia ou causas inflamatórias. É importante destacar aqui que esse acometimento das vias biliares pode ser em todo o trajeto,
tanto na porção intrahepática quanto no colédoco ou ampola. No caso da nossa paciente, a gente tem que lembrar que tem uma massa palpável indolor no hipocôndrio direito, correspondendo muito provavelmente à vesícula biliar. Assim, a gente pensa mais em uma causa das vias biliares, principalmente com acometimento extrahepático, do colédoco ou da ampola. Seguindo então para o nosso próximo problema, temos a dispneia. Lembrando que no caso da nossa paciente, essa dispneia é progressiva e no momento que ela chega no hospital, esse sintoma é limitante até pequenos esforços. Além disso, também no exame físico foi visto que o murmúrio vesicular estava abolido no hemitórax direito e a percussão era maciça, correspondendo a um derrame pleural. Falando então da dispneia, na maioria dos casos essa vai ser explicada por doenças de origem cardíaca ou pulmonar. Mas a gente não pode deixar de pensar em algumas outras causas, como as doenças neuromusculares, doenças da tireoide no extremo, uma anemia grave ou incompressões extrínsecas levando a essa dispneia. No caso da nossa paciente, ela está hipocorada em apenas uma cruz, então a gente afasta essa hipótese de uma anemia grave. Também não tem nenhuma queixa de comprometimento neuromuscular, nem no exame físico, nem na história. Ela também não apresenta nenhum desses sintomas dos extremos da tireoide. Assim, a gente consegue afastar as doenças neuromusculares e a tireoide como possíveis causas. Quando a gente pensa na compressão extrínseca, pensamos normalmente em ascites volumosas ou massas e neoplasias empurrando o tórax e limitando essa expansibilidade pulmonar. No caso da paciente, é descrito no exame físico uma massa abdominal. Entretanto, essa massa parece ser a vesícula biliar palpável, indolor e limitada no hipocôndrio direito, o que não causaria essa dispneia. Aqui a gente deve lembrar de novo do derrame pleural. Geralmente, a gente destrincha melhor o derrame pleural pensando nas suas causas, como, por exemplo, causas cardíacas e pulmonares, que vão ser faladas mais na frente, mas a gente não pode esquecer que esse derrame pleural, por si só, ocupa um espaço no tórax, prejudicando a expansibilidade do parênquima e fazendo uma compressão, contribuindo como um componente dessa dispneia. Agora, partindo para as causas cardíacas. De uma forma geral, a gente espera em uma dispneia de origem cardíaca outros sinais e sintomas que fortaleçam essa hipótese, como edema de membros inferiores, ortopneia, turgência jugular e alterações na ausculta, como bulhas acessórias e sopro. O raciocínio da dispneia de origem cardíaca é elaborado a partir da anatomia, dividindo em pericárdio, miocárdio e endocárdio, representado pelas doenças valvares. Além disso, temos as doenças dos grandes vasos, que geralmente são súbitas, como o TEP. Nas doenças valvares, a gente geralmente ausculta sopro, e já nas doenças do pericárdio, a gente veria sinais de congestão sistêmicas, como turgência jugular e o edema de membros inferiores. No caso dessa paciente, além da dispneia e do derrame pleural, não existem outros comemorativos que reforcem uma hipótese de uma dispneia cardíaca. Por último, já em relação ao pulmão, preferimos investigar as causas classificando de acordo com a fisiopatologia. Aqui, além do comprometimento do parênquima pulmonar, podemos pensar em doenças que também pegam a pleura. Dentre as causas pulmonares, temos infecções virais e bacterianas, também dando destaque aqui a tuberculose, neoplasias e causas autoimunes ou inflamatórias não autoimunes, como asma ou uso crônico do cigarro. No caso da paciente, as duas últimas são hipóteses pouco prováveis. As doenças autoimunes são raras e a paciente não tem outros comemorativos para colocarmos essa como uma hipótese forte. Além disso, não faz uso crônico do cigarro, não tem história de asma ou sibilo no exame físico para pensarmos nas principais causas de doenças inflamatórias. Em relação à infecção, não relata febre e não tem outros sintomas respiratórios, como tosse ou expectoração. A neoplasia aqui é a principal hipótese. Apesar de não ter história de tabagismo, se trata de uma mulher de 72 anos com perda ponderal importante. Agora eu vou falar um pouco da perda ponderal. Como foi relatado pela paciente, teve uma perda de peso importante de 20 kg nos últimos 6 meses. Pensando na fisiopatologia, podemos separar as causas de perda ponderal em doenças que levam ao aumento do metabolismo, patologias gastrointestinais e doenças do catabolismo. Nas patologias que cursam com o aumento do metabolismo,
temos o diabetes descompensado e hipertireoidismo como exemplo. Nesses, geralmente vem acompanhado um aumento do apetite, aumento da sede, aumento da diurese, ou então tremores, sudorese e queda de cabelo, sintomas que a nossa paciente não vem apresentando. Pensando nas patologias gastrointestinais, são patologias desabsortivas e estariam cursando com diarreia ou esteatorreia, não sendo uma hipótese forte para esse caso. Por fim, temos as doenças que envolvem o catabolismo. São doenças que fazem uma inflamação sistêmica de forma crônica e que levam a essa perda de peso. Algumas hipóteses são neoplasias, infecções crônicas e doenças inflamatórias, autoimunes ou não autoimunes. Novamente, a neoplasia aqui é uma forte hipótese, porque além de explicar os outros sintomas vistos anteriormente, vemos sinais de emagrecimento no exame físico e se trata de uma mulher mais idosa. Em relação às infecções crônicas, não temos febre ou sudorese noturna, o que deixa essa hipótese mais fraca. Também não temos pistas que nos levem a pensar em doenças autoimunes ou inflamatórias não autoimunes. Então, assim, a gente conseguiu raciocinar em cima de cada um dos sintomas apresentados e, pensando em causas únicas que consigam explicar todos esses sintomas, temos como principal hipótese uma neoplasia. No caso dessa paciente, essa neoplasia deve estar próxima ali das vias biliares para causar o quadro de colestase, como já falado anteriormente. Assim, a gente pode pensar como hipótese um tumor de cabeça de pâncreas ou um colangiocarcinoma, por exemplo. Em relação ao derrame pleural, podemos pensar em um foco primário pulmonar ou em metástases pulmonares ou pleurais. Para continuar essa avaliação, a gente tem que pedir exames complementares. Então, começando com o laboratório, vamos pedir um hemograma, função renal, eletrólitos. Solicitaremos também as enzimas hepáticas e canaliculares, pensando em lesão hepática ou canalicular. Vamos pedir também prova de função hepática com bilirrubina total e frações. Assim a gente consegue ver se a icterícia dela era às custas de uma bilirrubina direta, como havíamos pensado. Proteína no sangue e albumina, além de um coagulograma. Em relação aos exames de imagem, pensando na hipótese de neoplasias, a tomografia é uma boa escolha, que nos permite uma melhor análise das estruturas, além de ajudar no estadiamento da doença. Então, aqui vamos pedir uma TC de abdômen e uma TC de tórax. Então, o que chama mais atenção no laboratório dessa paciente é o importante aumento das enzimas canaliculares. Podem ver o valor da fosfatase alcalina e gama-GT. Além disso, ela tem uma hiperbilirrubinemia, às custas de bilirrubina direta, e uma hipoalbuminemia. Tem uma anemia discreta e a função renal é preservada. O PCR está um pouco aumentado, assim como as enzimas hepáticas. Na TC de abdômen foi visualizada uma lesão infiltrativa comprometendo a cabeça do pâncreas e a segunda e terceira porções duodenais, com extensão ao peritônio adjacente, comprimindo o colédoco distal e ducto pancreático principal, com dilatação a montante. A vesícula biliar é sobredistendida. Na TC de tórax, a gente consegue ver um importante derrame pleural volumoso à direita, que está associado àqueles achados do exame físico, a maciez da percussão e o murmúrio abolido no hemitórax. Além disso, foram visualizados nódulos sólidos com distribuição randômica no parênquima, sugestivos de implantes neoplásicos. Então, chegamos à conclusão do caso. A paciente em questão tem um tumor de cabeça de pâncreas que gerou essa síndrome colestática. Além disso, tem um derrame pleural volumoso à direita e lesões suspeitas de implantes secundários em ambos os pulmões. Como condutas próximas, podemos pensar em uma toraxentese e análise do líquido pleural, além de uma pleuroscopia com pleurodese e biópsia de pleuro. Além disso, podemos pensar na colangiorressonância e CPRE para a implantação de uma prótese biliar.